Glória a Deus. Irmão, quero partilhar com vocês uma palavra do Senhor e continuar na segunda mensagem com respeito ao tema que inicialmente eu havia dado, né? A pregação saiu com outro nome lá, a primeira, por causa do tema que a gente tratou. Mas, no geral, o que eu estou tratando com vocês é sobre o tema Nem Tudo Convém. O tema geral é Nem Tudo Convém, e ele está sendo motivado por uma conversa que nós tivemos no nosso presbitério de governo e também de perguntas de irmãos com respeito ao que a gente pode ou não pode na Igreja Fonte de Vida. Quais são as regras que a Igreja Fonte de Vida tem na sua prática cotidiana? Uma vez que todas as igrejas têm determinadas regras, quais são as que a Fonte de Vida tem, que ela não abre mão, as que ela abre mão? Quais os princípios que norteiam as nossas regras, ou nós não temos regras? Quais as bases bíblicas que a gente tem para isso? E nós estamos conversando desde aquela primeira pregação que fiz, acho, há 2 semanas atrás, ou 3, não tenho certeza. E quero continuar e apenas relembrar que naquela primeira mensagem, talvez o que marcou mais fortemente foi o exemplo que eu dei de que o mundo é um barco chamado Titanic. Não é verdade? Ali nós usamos esse exemplo do Titanic. E nós usamos para dizer qual é o alvo de Deus. O que nós tratamos naquela pregação, especialmente, foi tentar definir com a gente, dentro do coração da gente, que todas as decisões que a gente toma, todas as regras ou princípios que a gente usa na nossa vida cotidiana, elas têm a ver, em primeiro lugar, com os alvos e propósitos que a gente tem. De acordo com os alvos que você tem para a sua vida, você vai considerar algumas coisas muito importantes. Outras, razoáveis ou medianas. E outras, você não vai dar importância nenhuma. De acordo com o alvo que se tem, de acordo com o propósito que se tem, determinadas coisas podem adquirir um significado muito grande, ou, inversamente, não ter significado nenhum. Então, o que é que define as minhas prioridades? As minhas prioridades são definidas pelo meu objetivo de vida. Assim também, as prioridades de Deus são definidas pelo propósito dele. Ele tem um propósito, que na teologia a gente chama, quem estuda teologia, conhece a expressão missio Dei, a missão de Deus, o propósito de Deus, o alvo de Deus. Se nós usarmos o exemplo do Titanic, nós vamos dizer qual é o alvo de Deus com respeito ao barco, quando nós tratamos disso naquela primeira pregação. O alvo de Deus é retirar tripulantes e passageiros do barco. Por quê? Porque é um barco furado. Foi atingido por um iceberg. E nós dissemos que o mundo é o Titanic. O comandante, como é que se chama isso? O comandante, né, do navio? O comandante do Titanic se chamava? Não. O comandante do navio se chamava Adão. Adão é o nome dele. O diabo é o sujeito que botou o iceberg no caminho do navio. E ele não viu. O Adão não viu que o diabo botou um iceberg no caminho dele. E ele, desatento e desavisado, bateu no iceberg. E o rombo foi tão grande que não há tempo de trazê-lo de volta para o cais para reformá-lo. Ele vai afundar em alto mar. E não há como fugir, senão saindo do barco pelos botes. E nós cremos que Deus providenciou botes suficientes para todos os que estão no navio. Amém, irmãos? Nós não fazemos parte da teologia que diz que
Deus já tem o número certo de quem vai se salvar do barco e por isso já providenciou o número de botes exato para os que vão sair do barco. Eu acredito nisso? Não acredito. Deus quer salvar a todos que estão dentro do barco. Qual é o alvo de Deus? Tirar a todos que estão dentro desse barco, porque ele é um barco furado. O que Deus considera essencial, fundamental, ou o que Deus considera supérfluo, secundário ou desprezível, tem a ver com o alvo dele. O que é importante, o que não é importante, tem a ver com o alvo. Muitos irmãos e irmãs, sejam tripulantes ou passageiros, fazem de conta que o barco não está afundando e passam a sua vida inteira discutindo sobre mobília, discutindo sobre a decoração das cabines, preocupados sobre a potência do motor desse barco, preocupados sobre a roupa de cama que vai usar na sua cabine, preocupado com tudo que vai viver aqui ou ali, e discutindo, e muitas vezes até se desentendendo, brigando, criando animosidades em torno de coisas ligadas à vida dentro do barco. Porque acham que o barco não vai afundar. Quem viu o filme lembra, não é? No Converse, estava lá a turma dançando, curtindo. Orquestra linda, tocando, e a água entrando lá embaixo. Você faz projetos e sonhos para viver num barco que foi dito para você que ele vai afundar? Quais são os projetos e sonhos que você vai executar dentro de um barco que foi falado para você que vai afundar? O que é que você vai fazer? Basicamente foi isso que nós falamos naquela pregação. Portanto, irmãos, todos os critérios, e nós vamos começar a tratar disso hoje, todos os critérios que a gente usa para dizer o que é essencial e o que é secundário aqui na igreja, o que é que nós vamos dizer, isso aqui a gente não abre mão, e disso aqui a gente abre mão, isso aqui nós vamos definir que todo mundo tem que viver. Aqui, nesse outro assunto, você vive se quer, se você não quer, você vive, não vive. Ou se nós vamos definir, aqui você terá que praticar dessa maneira, todos terão que praticar dessa maneira, mas se alguém não quiser praticar ou não quiser praticar, então nós vamos ter que ter considerado isso secundário. Então nós vamos precisar definir aqui nessa pregação hoje, como é que a gente entra em acordo com o propósito de Deus. Porque a igreja Fonte de Vida, eu como pessoa, eu como crente, eu como presidente dessa igreja, eu estou comprometido com a Missio Dei. O meu alvo é o alvo de Deus. O alvo de todo crente precisa ser o alvo de Deus. O propósito de todo crente precisa ser o propósito de Deus. O que Deus veio fazer no mundo é o que nós viemos fazer também. Você concorda com isso, irmão? Não concorda? Eu vou repetir. O que nós fazemos no mundo é o que Deus veio fazer aqui. Você concorda com isso? Então a igreja Fonte de Vida, ela terá que definir, junto com Deus, quais são as suas prioridades e quais não são as suas prioridades. O que é que ela vai dizer que pode se viver ou não pode se viver na igreja, de acordo com o propósito de Deus. Porque a igreja Fonte de Vida, ela só pode ser igreja, ou qualquer outra igreja, só pode ser igreja, se ela cumprir o propósito de Deus. Então a gente diz na igreja o que pode, o que não pode, de acordo com o propósito de Deus. Hoje nós queremos começar a tratar deste assunto. Nós vamos chegar no final? Não vamos. Nós vamos precisar de mais uma mensagem, né, pastor Alexandre, para completar esse tema. Na pregação que vem, do próximo domingo,
Eu vou partilhar com vocês exatamente tudo que pode e tudo que não pode. Hoje à noite eu vou estabelecer biblicamente os princípios. E para isso eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 6, 12 e 10, 23. No 6,12 está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O apóstolo Paulo aqui está apresentando para nós, irmãos, em primeiro lugar, ele está deixando claro que quando ele fala de que é lícito, quando ele diz que todas as coisas são lícitas, ele está excluindo todos os pecados que são claramente listados na Bíblia. Amém, irmãos? Para você não correr o risco de pensar que quando o apóstolo Paulo diz todas as coisas são lícitas, que todos os pecados são lícitos também, porque não são. Porque para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, é dito que aquele que crê no Senhor, aquele que vive da sua verdade, não vive mais pecando, diz em 1 João. Quem anda com o Senhor não vive mais cometendo pecados. Ele não vive mais na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado ainda não é crente, irmão. Ainda não é crente. Pode pensar que é. Pode achar que é. Mas ele ainda não é. Porque todo aquele que se tornou crente no Senhor Jesus, que recebeu em si a habitação do Espírito Santo, ele passa a se enojar do pecado. Ele tem nojo do pecado, ele tem raiva do pecado. E ele vive numa atitude constante de arrependimento. Ele não gosta de ver o pecado nele. Ele não se alegra quando percebe pecado nele. Ele não gosta disso. Ele foge disso. Ele sente as tentações e talvez até em alguma ocasião ele caia na tentação, mas ele chora e se arrepende e não quer viver naquilo, na vida dele. Não quer. Quem é crente não quer viver no pecado. Quem quer viver no pecado, quem tem prazer no pecado e que acha que o pecado é uma coisa normal na vida dele, ainda não entendeu o Evangelho. Ainda não compreendeu quem é o Senhor Jesus na sua vida. Ainda não. E quem pratica os seus pecados e os justifica, e ainda procura razões para justificar o que está praticando, sabendo que está errado, ainda não nasceu de novo, irmão. Porque uma característica de quem nasceu de novo é a constante humilhação, é a constante disposição de se quebrantar, porque ele sente no seu íntimo que ofendeu a Deus com o seu pecado. E ele corre para o sangue de Jesus, para ser rapidamente santificado e voltar à comunhão do Senhor. Por isso a Bíblia diz, quando ela diz, todas as coisas são lícitas, ele está trabalhando aqueles temas que a Bíblia não declara serem pecados, a olhos vistos da gente. Aquelas coisas que a Bíblia declara que, sob certas condições, pode ser praticado. Pode ser praticado. Mas ele diz também aqui
que há determinadas práticas que a gente pode ter na nossa vida e na vida da igreja que não convém. E não convém por quê? Porque ela pode trazer problemas para mim e para as pessoas que estão à minha volta em função daquilo que eu estou praticando em minha liberdade. O apóstolo Paulo diz que então, mesmo havendo coisas que eu posso praticar e não são pecados, se eu fazê-las em circunstâncias que não convêm, se eu por alguma coisa me deixar dominar por alguma dessas coisas, ou se eu fazê-las de tal maneira que eu não edifique a vida dos outros, a Bíblia diz isso virou pecado. Então há coisas que não são pecados, mas dependendo do jeito como eu praticar, é pecado. Como é que é, pastor? Agora o senhor confundiu a minha cabeça. Eu sempre achei que assim, pecado está do lado esquerdo, santidade está do lado direito. E que pecado é desse lado e santidade é daquele lado. E que uma coisa não comunica com a outra. Pecado é pecado, e o que não é pecado, não é pecado. E agora o pastor vem dizer que tem coisas que não são pecados, e dependendo do jeito que eu praticar, vira pecado. Irmão. Infelizmente, acabamos de tirar um muro. Se você pensava que havia um muro, separando o que é pecado e o que não é pecado, acabamos de derrubá-lo. Porque há coisas, diz o Paulo, que eu posso fazer, e que eu não acho nenhuma reprovação na Bíblia para fazer. Dependendo da circunstância em que eu fizer, vai ser pecado. Vai ser. Por isso ele diz, muitas coisas, e todas as coisas que a Bíblia não lista como pecado, elas são lícitas? São. Mas pode ser que não convenha praticar. Pode ser que ela faça eu tropeçar. Pode ser que ela me domine. Vou dar um exemplo banal, irmão. Banal. É pecado olhar a rede social? Claro que não. E dependendo de como eu usá-las, são bênção. Claro que são. Mas dependendo de como eu usar a rede social, ela pode tornar-se um pecado miserável na minha vida, porque eu posso deixar-me dominar por ela. E quando ela me dominou, eu comecei a pecar. Só para dar um exemplo. A gente passaria horas dando exemplos de coisas na nossa vida que são neutras, não é ilícito, mas pode tornar-se ilícita na nossa vida. E a gente estar praticando, estar pecando e achando que não está pecando, quando está pecando contra Deus. Então, eu queria deixar esse princípio, nós vamos ler 2 textos bíblicos agora, mas eu queria deixar esse princípio claro na minha mente e na sua. Amém, irmãos? Então, nós vamos ler agora, mas eu quero repetir. A Bíblia, no que diz respeito às coisas lícitas, às coisas que eu posso fazer, ela não põe uma linha vermelha. Amém, irmão? Ela não põe uma linha vermelha dizendo assim, ó, daqui para cá é pecado, daqui para cá não é pecado. Não tem uma linha vermelha. É a minha atitude que vai dizer se é pecado ou não. É a minha atitude que vai dizer se Deus condena aquela minha prática ou não. Amém? Então vamos ler, irmãos, o nosso primeiro texto bíblico, é de 1 Coríntios capítulo 8. E depois de 1 Coríntios capítulo 10. Hoje de manhã eu falei Romanos 10. Não é Romanos 10, irmãos, é 1 Coríntios 10. Primeiro,
1 Coríntios 8. Vamos agora estabelecer os princípios. Romanos 8, 1 Coríntios 8. Ah, você está ouvindo. Eu fiz de propósito, só para ver se você estava ouvindo. Diz ali assim, irmãos, olha só. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas só o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele, aleluia. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E agora salte para o capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo, ainda tratando desses temas da liberdade, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos associeis, que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou porventura provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais,
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado, condenado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. O que o Paulo está tratando aqui, irmãos? Ele está tratando de um ambiente culturalmente religioso. Nós vivemos um ambiente não tão religioso hoje como o apóstolo Paulo vivia no tempo dele. Eu até mencionei na outra pregação, se você quer conhecer um ambiente muito religioso, muito mais religioso do que o nosso, uma cultura religiosa, se você tiver oportunidade, visite a Índia. A Índia é um país de 200 milhões de deuses. Eles têm deuses para tudo. E toda a vida deles é consagrada e vivida para os seus deuses. Absolutamente tudo. A nossa cultura já é uma cultura mais secularizada. A gente já não vive isso dessa forma aqui no Brasil, embora isso ainda exista em nosso país. A nossa cultura ainda é uma cultura bastante religiosa. Sim, isso está mudando, mas isso ainda é muito forte. Nos centros urbanos maiores, já não é tão forte essa influência da religião sobre a vida das pessoas. Mas quanto menor a cidade, maior a influência que a religiosidade em geral tem sobre a vida das pessoas. Nós temos alguns nichos culturais no Brasil ainda bastante fortes, por exemplo, ligados à cultura religiosa africana. A região da Grande Porto Alegre, a região do Grande Rio, a região da Grande Salvador e outros lugares do Nordeste e aqui e ali no Brasil também, são núcleos onde a vida religiosa permeia todo o comportamento das pessoas. O apóstolo Paulo está escrevendo para um ambiente desses. Mas, pastor, o nosso ambiente já não é mais assim. Talvez a gente pense que não, e não é tão fortemente assim mais, mas ainda é. Um grupo de irmãos, eu vou dar um testemunho, um grupo de irmãos, pastores, recentemente esteve num congresso em Salvador, e foram comer uma comida típica baiana lá numa rua perto do Pelourinho. Pediram os pratos vieram. Quando estava tudo à mesa, eles deram as mãos, se levantaram para orar e agradecer pela comida. A dona do restaurante estava no caixa, quando viu aquilo, correu lá e perguntou a eles: vocês são de que religião? Ele disse: nós somos evangélicos, somos cristãos. Por favor, nós não queremos que vocês ofereçam essas comidas por orixá de vocês. Eu já ofereci essa comida toda para o meu orixá, e não quero que vocês ofereçam para outro. Se vocês não ficarem ofendidos, eu posso até pagar alguma multa e pagar em dobro de volta o que vocês iam pagar aqui do almoço, mas eu gostaria que vocês se retirassem do meu restaurante, porque não quero que a minha comida seja oferecida a Jesus, porque ofereci aos meus orixás. Aonde isso? No Brasil. Quando fui pastor aqui, no primeiro período, uma jovem professora veio para mim para conversar, porque estava se sentindo muito oprimida. Muito oprimida. Não conseguia mais dar aulas,
E tinha uma determinada classe lá que ela nem conseguia entrar para dar aulas. Ela se sentia muito oprimida, de tal maneira que tinha que vir embora. E ela veio conversar comigo. E quando comecei a orar por aquela moça, o Senhor revelou para mim que ela tinha comido uma laranja. Uma ingênua e inofensiva laranja dada por um aluno. E ela comeu. Agradeceu muito o menino. E chupou a laranja no intervalo de aula. O que havia acontecido? Aquele menino levou aquelas laranjas para uma mãe de santo, um pai de santo, um filho de santo, sei lá se isso é santo, que fez uma mendiga para ela se apaixonar por ele. Ele estava apaixonado por ela. E ele queria se relacionar com ela. Fez uma macumba. E ela era crente. Ela era crente. Mas você sabia, irmão? Aqui na Fonte de Vida isso não acontece, pastor Alexandre, isso não acontece. Mas aquela irmã comia as coisas sem dar graças. Comia as coisas sem louvar o nome do Senhor. O Paulo diz, recebido com ações de graça. Nada é recusável. Mas ainda temos irmãos e irmãs, como esta irmã, que recebem de tudo e comem de tudo, sem dar graças a Deus, sem lhe glorificar por aquilo que vão comer. Aquela irmã ficou oprimida por aquele demônio, por uma laranja. De que o Paulo está falando? Paulo está falando de feitiçaria, de macumba, de trabalho de encruzilhada, de rendição a ídolos, de cultos que eram feitos na sua época. Paulo está falando de terreiro. É dessas coisas que ele está falando, onde se celebra a idolatria de um ídolo e não se celebra o nome do Senhor Jesus. Ali é um lugar de adoração a ídolos. E o Paulo diz que quem faz isso não faz a ídolos, faz a quem? A Satanás. Quem é que é glorificado e exaltado nesse tipo de ação aos ídolos? Satanás. É ele que recebe tudo isso. Não são os ídolos. Não é o fulano, beltrano, ciclano. Não é o orixá tal, a entidade tal, 7 flechas, 4 flechas, 8 flechas. Não é, é Satanás que recebe esse negócio. Paulo está falando disso. Aí o Paulo diz assim, mas se um sujeito te convidar para ir no terreiro dele, você pode ir? Você tem um amigo, está querendo falar de Jesus para ele, está orando por ele, se aproximou, fez amizade, e aí ele como diz assim, cara, eu sou lá da macumba, do terreiro do pai Chiquinho, da 4ª flecha, não sei de que lá. Você não vai comigo? Gostaria de apresentar lá o nosso pai de santo. Você vai ou não vai? Paulo diz, vai meu filho. Vai. Ele te convidou, vai. Mas se algum irmão disser para você, não vai que aquilo lá é capetada pura, então você não vai. Não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do irmão que disse para você não ir. Mas o Paulo diz, eu posso ir se alguém me convidou, sim. Pastor, eu posso ir? O sujeito, o meu amigo, ele disse assim, eu estou orando por ele. Amém, irmão? Estou orando por ele. Eu estou pedindo a Deus pela salvação dele. E ele diz assim para mim, na sexta-feira à noite, nós vamos fazer um despacho de galinha preta lá na esquina, lá. Vamos junto. Você diz?
Vamos. Aí você fica lá em pezinho do lado, irmão. E ele fica lá, fazendo aquelas coisas todas lá, e você em pezinho lá orando, irmão. Aí ele mata a galinha, sangra lá a bicha. Puxa o cachimbo, fuma o cachimbo, bota a vela, joga milho, pode pipoca. E você ali junto ele. Aí na hora de invocar o santo dele lá, irmão, que não é santo, você está orando. E ele diz assim, rapaz, não sei o que está acontecendo hoje, o caboclo não quer descer. É o que vai acontecer, irmão, é isso que vai acontecer. O caboclo não vai descer. Aí ele faz lá. Assim, pronto. Eu vim, né? Agora tu vai também na igreja, né? Você disse que se eu viesse aqui, você ia na igreja comigo, né? Não, agora eu vou, né? Quando é que eu posso ir num negócio desse? Quando eu tenho em vista aqueles que eu quero ganhar para Jesus. Quando é que eu vou num lugar desse? Quando o meu alvo tem a ver com alguém que eu quero ganhar para Jesus. Eu posso simplesmente dizer, como crente, hoje eu vou participar do culto lá do candomblé, eu vou participar com eles. O Paulo diz, impossível! Como é que você bebe o cálice do Senhor e vai beber o cálice dos demônios? Impossível, você não pode fazer isso. Se você for e fizer isso, você vai ficar encapetado. Os demônios que estão lá vão vir sobre você. Se você for lá para adorar junto com eles. Isso Paulo diz, impossível de ser feito. Agora, ir lá por causa de alguém, isso você pode, irmão. E você vai ser um entrave para o negócio lá. O demônio vai pegar você, irmão? Não vai. Pode chutar a galinha preta na encruzilhada, irmão? Pode chutar a galinha preta, irmão. Pode pegar a galinha preta, se ela foi matada ali na hora, irmão, sangrar, você viu ela sangrar, né? Só esperou ele sair embora, vai pegar a galinha para fazer um assado em casa. Pode fazer isso, irmão? Pode. Assim, essa vela está boa ainda, vou usar para quando faltar luz lá em casa. Pode fazer isso, irmão? Pode. Mas a Bíblia diz, só se você tiver conhecimento para isso. Só se você tiver fé para isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, que tudo que não provém de fé é pecado. Se você chutar uma galinha preta numa encruzilhada só porque viu um outro crente chutando, só porque você viu o outro chutando, você vai lá e chuta também, irmão, você vai trazer um demônio agarrado na sua canela para casa. Eu não estou brincando, irmão. Como que ele vem, pastor? Agarrado na sua canela, irmão. Se você tem dúvida disso e tiver coragem, você pede para Deus, quando eu estiver no meio de gente oprimida e passando por essas coisas, assim, abre meus olhos que eu quero ver o que tem na realidade espiritual. E se Deus te abrir, em 5 segundos você está a 10 quilômetros de distância. Porque quando eu digo que ele vem agarrado na canela, ele vem agarrado na canela mesmo. Já tive que orar com gente que ficou necrosada a perna. E o Senhor disse, por que estás assim? Está à beira de perder a canela, porque chutou uma encruzilhada. Então a gente não deve chutar uma encruzilhada. Paulo diz, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Agora, se tu não tiver fé, não faz. Não faz. Você é esperto, né, irmão?
Você já sabe onde é que eu vou parar no domingo que vem, né? Você já sabe o que eu vou dizer na próxima pregação. Se você está acompanhando meu raciocínio, você já sabe onde eu vou parar. Naquele tempo sobrava carne nos sacrifícios. Sobrava carne nos templos. E os sacerdotes daqueles templos a Diana, a deusa Netuno e o diabo a 4 lá, eles vendiam para os açougueiros. E os açougueiros vendiam no açougue. E aí os irmãos perguntam: Paulo, essa carne que é vendida no açougue, a gente pode comprar e consumir? Paulo diz: pode. Me dá aí a picanhazinha aí, vou fazer um churrasquinho hoje. Me dá aí essa fraldinha que o negócio vai ser top no grupo de jovens lá. Pode? Pode. Porque a Bíblia diz assim: quem tem conhecimento espiritual, não está falando de conhecimento intelectual. O intelectual todos nós temos. Você está ouvindo a palavra de Deus e recebe esse entendimento intelectual. Sua mente está compreendendo o que pode e o que não pode. Mas é o seu espírito que está falando de conhecimento. E ele diz: se você tem esse conhecimento espiritual, tem fé, então você compra aquela carne, e o Paulo diz assim: nem precisa perguntar se foi sacrificada a ídolo ou não. Traga e coma. Agora, se você não tem, e você compra e fica com medo, então você tem que perguntar para o açougueiro: essa carne foi sacrificada lá no templo da Diana? Foi. Então, muito obrigado, eu não vou comprar. Porque a Bíblia diz que aquele que faz qualquer coisa sem que a sua consciência o acuse, esse é feliz e dê graças a Deus. Mas se a consciência o acusa, ou há algum temor no seu coração, não deve fazer, porque tudo que ele faz e não provém desse conhecimento, não provém dessa fé, vai se tornar pecado na vida dele e o diabo vem junto. Porque aonde se torna pecado, o diabo vem furungar a vida da pessoa. Então não se faz, ele diz. Não é para fazer. Não há condições de fazer se a fé não alcança aquele lugar para realizar esse tipo de coisa. Então, quando é que alguém pode experimentar ou viver esse tipo de liberdade? Apenas quando a sua fé o permite. Se a sua fé não lhe permite, não deve fazê-lo. Não se brinca com o demônio. Não se desdenha o demônio. Não se debocha do demônio. Não se faz pouco caso do demônio. Não se ri do demônio. Porque quando você menos espera, ele passa a rasteira em você. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que Deus ri. Deixa Deus rir sozinho, querido. Se você tem fé para rir do demônio, ria. A Bíblia diz que Deus ri. A Bíblia diz que Deus humilhou o demônio e todos os seus demônios, quando triunfou deles na cruz. Aleluia. Deus, por meio de Jesus, desdenhou do demônio e botou-o debaixo dos seus pés. E você não vai ver em nenhum momento do relacionamento de Jesus com o demônio, em nenhum lugar você vai ver desdém, deboche e pouco caso. Você não vai ver isso. Vai ler lá as tentações de Jesus e vai ver como é que ele tratou Satanás. Vai ver lá quando Miguel, no livro de Judas, disputa o corpo do Moisés com o Satanás. E diz a Bíblia que o Miguel não levantou nenhum insulto contra o diabo.
Mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Somos livres por meio do Senhor Jesus de todas as obras do maligno. Somos completamente livres por meio da fé em Jesus. Completamente. Completamente. Em que nível que a gente pode lidar com isso? É o nível da fé de cada um. O nível da fé de cada um. Então, a maneira como nós vamos julgar uns aos outros, a maneira como vamos nos relacionar nessas questões da vida da igreja, o que nós vamos dizer, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, isso você tem liberdade de fazer se você quer, e se aquele lá não tem liberdade, então ele não pode fazer. Nós temos que agora, então, tendo todos esses princípios em mente, definirmos nos nossos relacionamentos o que pode e o que não pode. E é o que nós vamos dizer para você no domingo que vem, no próximo capítulo. É o que nós vamos dizer. O que é possível e o que não é possível. Ora, então nós temos que estabelecer uma regra de ouro fundamental aqui hoje à noite, e com ela eu quero terminar. O Paulo estabelece uma regra fundamental. Ele diz que há dois princípios que regem essa questão da liberdade, do que eu posso, do que não posso, do que eu devo, do que eu não devo na minha vida comunitária. E o princípio que ele estabelece é, em primeiro lugar, qual o conhecimento que eu tenho dessa realidade espiritual? Como é que eu lido com ela? Qual o nível de conhecimento? E o segundo que o apóstolo Paulo pergunta e estabelece para nós é: qual é o nível do meu amor? Porque ele disse que quem vive do seu conhecimento e da sua capacidade de achar que pode fazer determinadas coisas, e não vive no amor, ele ofende a Deus e ofende os irmãos. Então o apóstolo Paulo estabelece um princípio que é o princípio que nós vamos usar. É um princípio de Deus? É o que nós vamos usar. Qual é, pastor, que nós vamos usar? Nós cremos que o princípio do amor é superior ao princípio do conhecimento. O amor é maior do que o meu conhecimento. A minha capacidade, a minha liberdade de lidar com qualquer coisa que a Bíblia diga que não é pecado, que ela não se refere como pecado claramente, está presa, está submissa, está debaixo da autoridade do amor. Então, quem é que vai governar as decisões que a gente vai tomar em relação uns aos outros? É o princípio do amor. Se o que eu faço edifica o meu irmão ou não. Ou não. Se o que eu faço edifica o meu irmão ou não. Então, irmãos, fica evidente, então, que nós vamos seguir esta regra de ouro para todas as coisas na nossa igreja, na nossa vida. Primeira, eu e você somos livres e completamente livres por meio do Evangelho. E quem é livre diz amém. Eu sou livre. Não sou escravo de ninguém. Ninguém manda em mim. Não me sujeito a ninguém. O Senhor me libertou. E Ele me libertou para que eu não volte a nenhum tipo de escravidão. Eu não sou escravo do diabo. Eu não sou escravo de prazeres. Eu não sou escravo dos homens. Eu não sou escravo da minha vontade. Eu sou livre. Esse é o decreto do Evangelho. Quem creu, recebe essa declaração sobre sua vida. Você é livre. Agora, por meio do amor, por meio do Evangelho, você e eu somos completamente livres. Mas por meio do amor, nós somos completamente servos e escravos uns dos outros. Por meio do amor, eu sou servo.
Não existe como praticar o amor sem ser servo. Não se pode praticar o evangelho sem ser servo. É a minha disposição em servir o meu irmão, em cuidar do meu irmão, em proteger o meu irmão, em entender o meu irmão e acompanhá-lo e protegê-lo na sua debilidade de fé, é que vai fazer com que Deus me honre. Deus não vai me honrar porque eu sou capaz de chutar uma galinha preta na encruzilhada. Deus vai me honrar se eu sou capaz de cuidar, proteger e honrar um irmão fraco, que é incapaz de chutar uma galinha preta da encruzilhada. Você é um bobalhão. Não faz porque não quer. Aonde que está na Bíblia que não pode? Você tem que fazer, rapaz. E muitas coisas a gente pratica e faz e ofende o outro sem perceber que está ofendendo, mas está ofendendo o outro quando pratica, e o outro fica fragilizado porque a consciência dele ainda tem essa fraqueza. Paulo, falando sobre isso, ele diz aos romanos e diz também aos colossenses, ele diz assim: se você quer guardar um dia, irmão, guarde. E guarde esse dia para o Senhor. Você acha que domingo é um dia especial? Você acha que um domingo sem um culto na igreja, a semana não presta, porque o domingo é um dia especialíssimo para você. E o outro irmão acha que domingo é um dia igual aos outros. Se o culto for na segunda, ou na terça, ou no sábado, é a mesma coisa. Mas não, domingo é um dia especial. A Bíblia diz assim: se você considera o domingo um dia especial, se você quer guardar esse dia, guarde para o Senhor. E se você não quer guardar, não guarde para o Senhor. E se você que não guarda, não julgue e não condene o que guarda. E você que guarda, não julgue e não condene o que não guarda. O princípio do amor é a única maneira razoável, equilibrada, que nós temos para praticar o evangelho. Não se pratica o evangelho fora do contexto do amor. Não existe a possibilidade nenhuma de você viver cotidianamente o evangelho na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, na igreja, na célula, no discipulado. Não existe a possibilidade de você viver qualquer dimensão do evangelho. Viver, não estou falando de ensinar teoricamente, estou falando de viver. É impossível viver qualquer dimensão do evangelho que seja fora da dimensão do amor. Porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que a fé, ela só se manifesta como fé verdadeiramente se ela for praticada num ambiente de amor. A fé opera por meio do amor. Portanto, fé sem amor é uma experiência completamente estéril, de deserto espiritual. Quem vive a sua fé fora da dimensão do amor, vive no deserto. E Deus nos chamou para os mananciais de água. Deus nos chamou para os pastos verdejantes. Deus nos chamou para as águas tranquilas dele. Portanto, a fé precisa da experiência do amor. Então, Paulo termina dizendo: não julgue o seu irmão se ele faz ou deixa de fazer determinada coisa. E não julgue o seu irmão se ele não faz. Não julgue se ele faz. Porque o que está fora do ambiente claro do pecado, o que está fora, deve ser praticado no ambiente do amor. O amor é que vai ser o critério. Se eu posso ou não posso praticar determinada coisa. Nós vamos resolver no domingo que vem
se podemos ou não podemos jogar truco. Podemos ou não podemos beber bebida alcoólica? Podemos ou não podemos vestir determinadas roupas? Podemos ou não podemos dizer determinadas coisas? Podemos ou não podemos olhar determinadas coisas na TV? Podemos ou não podemos olhar algumas coisas na internet? O que a gente pode, o que a gente não pode? O que a gente deve, o que a gente não deve? Se não aplicarmos esses princípios, irmãos, nós vamos ter que fazer um regimento interno enorme. E aí vamos ter que definir até a altura da saia que as irmãs vão usar aqui na igreja. Sim. Se não houver esse princípio, nós temos que botar regras para tudo. E aí nós vamos ficar só nos acusando uns aos outros. Como aquele irmão que eu contei no domingo passado, né, que eu preguei, que ele parou num bar para tomar um guaraná. Sentou-se na mesinha fora do bar, virou a garrafinha do guaraná toda. O rapaz do boteco veio, levou a garrafa embora, ficou só o copo do guaraná com o colarinho. O irmãozinho, passando do outro lado da rua, foi direto na casa do pastor dizer: o líder de célula, fulano lá, está bebendo cerveja. É assim que a gente acaba. Quando a gente tira o amor dos nossos relacionamentos. Aí você imagina o fuzuê que foi para resolver um problema que não era problema nenhum. Mas um irmão pecou. Quem que pecou? Que estava bebendo guaraná? Não, o linguarudo. Que não agiu por meio do princípio do amor. Tão simples, irmão. É tão simples o princípio do amor. É tão simples. Era só chegar lá no botequinho e perguntar assim: bom, me perdoe, eu fiquei na dúvida. Se é cerveja ou é guaraná? E teria acabado o problema. Mas ele julgou o irmão. E levou adiante o julgamento que fez. Por isso a gente se destrói nos nossos relacionamentos. Por isso a gente briga tanto. Por isso a gente se desentende tanto. Porque o princípio do amor, ele é excluído do nosso relacionamento. É com ele que nós queremos viver, irmão. Amém? É mais difícil. É mais difícil. Mas é com ele que nós vamos viver. Pode ter certeza, irmão. Eu e o pastor Alexandre, nossas esposas e os pastores da igreja, não vamos criar regras aqui na igreja. Vamos estabelecer princípios. Princípios com os quais a gente vai viver. E alguns deles têm algumas regras. E eu vou explicar as razões por que tem essas regras. Vou explicar as razões porque a gente botou algumas regras aqui e ali nessa situação. Porque o nosso desejo é edificar a vida de todos nós. Para a glória do nome do Senhor, porque o meu desejo e o seu é ganhar esse mundo para Jesus, porque o barco está furado. E nós vamos conquistar essa geração para o Senhor Jesus e não vamos ficar discutindo aqui entre nós o tamanho da saia dos irmãos ou da roupa do fulano e do beltrano. Nós queremos ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé, irmãos, queremos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz
Diz ainda a mesma palavra, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Diz a Escritura: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Diz a palavra: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E sejamos nós imitadores do apóstolo Paulo, porque ele mesmo diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Querido e amado Pai, nós há pouco tomamos a ceia. E nós nos alegramos porque ela nos compromete. Eu e os irmãos aqui, Senhor, nos sentimos comprometidos com a Tua obra. Nos sentimos comprometidos com os irmãos. Eu e esses irmãos aqui, Deus, nós queremos te dizer hoje à noite que o nosso intuito, o nosso desejo é sermos servos uns dos outros por meio do Teu amor. Pai, eu quero dizer para Ti que eu e os meus irmãos aqui hoje à noite não queremos colocar pedra de tropeço no caminho de ninguém. Não queremos fazer os irmãos tropeçarem. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a não permitir que a nossa liberdade venha fazer os irmãos tropeçarem na fé, Senhor. Eu quero te pedir esta noite, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho produza em nós bênção sem fim. Que o Teu Evangelho produza em nós um amor profundo, Senhor, pela Tua obra, um amor profundo pelos irmãos. Pai, eu quero dizer que eu e os meus irmãos aqui hoje à noite, nós queremos não ser julgados pela lei da letra. Queremos ser julgados pela lei do Espírito e da liberdade. É tão difícil, Senhor, viver na liberdade. Às vezes é complicado para a gente isso, Senhor. Eu queria dizer para o Senhor hoje à noite, junto com os irmãos, que seria bem mais fácil, Senhor, a gente impor as leis uns aos outros e obrigar que todos obedeçam. Seria bem mais fácil, Senhor. Nos perdoe quando nós fazemos isso uns aos outros, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe quando a gente não consegue entender claramente esse conteúdo do Evangelho tão maravilhoso. Mas nós queremos declarar aqui esta noite, com toda a força do nosso ser, com toda a força dos nossos pulmões, Senhor, que nós somos livres. Que nós não passamos, Senhor Deus, nós não passamos pela obra da salvação para ser escravos. Eu e meus irmãos, Senhor, não queremos viver de novo debaixo da escravidão do diabo.
declaro, eu creio, Senhor, esta noite que nós somos livres, completamente livres, Pai, em nome de Jesus. Estamos prontos para a eternidade. O Senhor tirou o pecado de sobre nós. O Senhor tirou a nossa perdição. O Senhor nos libertou, Senhor Deus. Nós louvamos o Teu nome por isso. E eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, dá para nós a revelação do amor. Que amor é esse, Senhor, que Tu manifestaste na cruz por nós? Revela, Senhor, isso para nós, para que a nossa natureza não nos domine. Sim, Pai. Revela o Teu amor, para que a gente consiga ser servo uns dos outros, para que a gente baixe a nossa cabeça para servir os irmãos, para que a gente estenda a nossa mão para acudir o outro, para que a gente ponha a nossa vida a Teu serviço, Pai. Eu abençoo esta noite aqui cada um desses homens, mulheres, jovens e crianças que estão aqui hoje à noite, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Declaro sobre cada um deles a Tua paz e bênção. Declaro sobre cada um deles a Tua salvação, Senhor. Pela fé afirmo isso, Senhor. Que cada um deles é liberto do Senhor. Opera, Senhor, a Tua libertação naqueles que ainda se sentem oprimidos, naqueles que ainda são atacados por Satanás, naqueles que Satanás ainda encontra lugares para amarrá-los, para prendê-los e para oprimi-los e maltratá-los, Senhor. Nós desfazemos isso hoje à noite, desligamos isso hoje à noite, em nome de Jesus. Porque há liberdade no Senhor. Não há demônio. Não há demônio que prenda a tua vida, meu irmão. Não há obra satânica nenhum que possa prender a tua vida. Não há macumba e feitiçaria que possa impedir você de avançar. Não há nada no céu e na terra e debaixo da terra que possa impedir, meu irmão, do amor de Deus se manifestar na tua vida. Não há nada. Bendito é o Teu amor, Senhor. Bendito é o Teu amor. Exaltado o Teu amor, Senhor. Aleluia. Satanás, nós te repreendemos hoje à noite aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde Tu amarraste a vida de alguém, nós declaramos agora libertação. Nós declaramos agora liberdade pelo sangue de Jesus. Porque a mente e o coração dessa pessoa está recebendo a revelação de que ela foi liberta pelo Senhor. E ela vai viver como liberta do Senhor. Ela não será escrava dos pecados. Ela não se submeterá aos pecados, porque é liberta do Senhor. Satanás, toma tudo que é teu e te retira em nome de Jesus. Leva o que é teu, diabo, porque não queremos nada do que é teu em nome de Jesus. E te retira da vida desse homem, te retira da vida dessa mulher hoje à noite. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, o sangue de Jesus lava você, irmão. O sangue de Jesus vem sobre o seu espírito, sobre o seu corpo, sobre a sua alma. O sangue de Jesus para lhe lavar e purificar de toda injustiça. O sangue que promove a sua liberdade. Você é lavado no sangue. Você está escorado no sangue. Você está lambuzado no sangue de Jesus. E o diabo não suporta o sangue de Jesus. Ele olha para você e vê você lavado, revestido, envolto no sangue. É o sangue de Jesus.
Não é o sangue de cabritos e de bodes, nem de ovelhas, nem de bois, nem de galinhas pretas, seja lá o que for, é o sangue de Jesus. É o sangue do precioso que morreu na cruz para te salvar. E Ele te chama esta noite para viver da liberdade dEle. Pai, nós queremos viver da Tua liberdade e servir uns aos outros de maneira amorosa, sincera e cuidadosa. Faz com que a nossa igreja, Senhor, e todas as igrejas aqui de Montemor, todas as igrejas sérias, que andam com seriedade na Tua presença, Pai, faz com que todos nós aqui juntos demonstremos o nosso grande amor por Ti, Pai. Nós cremos que esta marcha para Jesus vai ser uma bênção, ó Deus. Nós vamos novamente declarar a nossa unidade como cristãos nessa cidade, para ganhar essa cidade para Ti. Na sexta-feira, Senhor, no dia 10, vamos estar lá na Igreja Batista, celebrando o Teu nome, Te engrandecendo, Senhor, e declarando novamente, crendo que o Senhor é o Senhor dessa cidade, e que o nosso ministério, a nossa vida, será usado para ganhar esta cidade, este país e o mundo para Ti, ó Deus. Nós confessamos e cremos que o Senhor vai fazer essas obras maravilhosas em nome de Jesus. Aleluia. Se reúnam agora em 2 ou 3 aí, irmãos. 2 ou 3. E orem um pelo outro. Em 2 ou 3. Faça uma oração abençoando o seu irmão. Pode pôr a mão no ombro do irmão, da irmã, e dizer em alta e viva voz: você é um liberto do Senhor. Você foi chamado para a liberdade do Senhor. Você foi lavado no sangue. Viva como um lavado do sangue em nome de Jesus. Tome posse da salvação. Tome posse da salvação. Tome posse da salvação. Tome posse da salvação, meu filho. Disse o Paulo para o Timóteo. Não se deixe enredar por nada. Tome posse do que Deus lhe deu. Tome posse do que Deus lhe deu e viva. E viva o que Deus tem lhe dado com alegria. Viva, lute. E você será vitorioso pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus. Ore pelo seu irmão e o abençoe. Glória ao Teu nome, Senhor